Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui então para concluir. Olha só, primeiro livro, vamos conseguir concluir o nosso livro sobre a conquista da felicidade, tá? Então, hoje nós vamos fazer os 3 últimos capítulos e estamos falando sobre as causas da felicidade. Nós falamos anteriormente nas causas da infelicidade, não é mesmo? E agora vamos falar das causas, das últimas causas que o Bertrand nos traz. Sabe o que eu achei interessante? Primeiro nós vamos falar sobre interesses impessoais, tá? Ao capítulo 15. Eu achei interessante essa questão dos interesses impessoais porque me lembrou um pouquinho do que a gente falou sobre o entusiasmo, tá? Então, falando aqui sobre as causas interpessoais, o Bertrand ele vai nos falar, ou no caso nos relembrar, da necessidade de termos interesse além dos interesses normais do que ocupam a nossa vida de forma cotidiana, né? Porque ao nós termos interesses externos, que vão além das nossas atividades diárias, é uma forma da gente repousar a nossa mente. Porque quando a gente está sempre se preocupando com o trabalho, com a família, enfim, com outras situações que exigem a nossa atenção diária, a nossa mente não descansa, não é mesmo? Então nós estamos tendo que a todo momento ter que decidir sobre vários aspectos da nossa vida. Então ele nos coloca aqui que ao termos interesses impessoais, é uma forma de estarmos descansando a nossa mente, tá? E sobre isso ele coloca o seguinte: uma das fontes de infelicidade, fadiga, tensão nervosa é a incapacidade de nos interessarmos por aquilo que não tem importância prática em nossas vidas. O resultado é que a mente consciente não repousa, pois está sempre ocupada em um pequeno número de assuntos, cada um dos quais implicando provavelmente alguma ansiedade e um certo grau de preocupação. Então ele coloca aqui para nós que quanto mais cansado uma pessoa está, menos interesse ela terá pelas coisas exteriores, né? Mesmo porque quando a gente chega cansado, tem uma rotina extenuante, né? De sai para trabalhar às 6 da manhã, volta às 8 da noite, a nossa mente está muito cansada para a gente se interessar por outras coisas. Então ele coloca aqui que quanto mais cansada, menos interesse a pessoa terá pelas coisas exteriores, né? E ao diminuir o seu interesse, diminui igualmente o alívio que tais coisas propiciavam antes, o que faz com que acabe por sentir-se ainda mais cansada. Esse círculo vicioso só pode conduzir ao esgotamento nervoso. Então aqui novamente o Bertrand falando para nós, né, da gente cuidar muito com a parte mental, ele sempre faz essa lembrança para nós, né, e que como é importante a gente ter interesses impessoais. Então, por isso que eu falei que me lembrou um pouquinho sobre o entusiasmo, porque ele faz, é como se ele fizesse um paralelo, que quando ele falou sobre entusiasmo, que nós tínhamos que ter interesses em diferentes coisas, em coisas externas, para a gente ter um repertório melhor, né? Quando a gente fica impossibilitado de fazer alguma coisa. Então, ele faz a comparação ali como uma pessoa que come, né? O glutão e todas as outras. Então, que a gente tem que ter uma justa medida, a gente tem que se interessar, ter gosto pela vida. E é mais ou menos o que ele vai fazer, esse lembrete aqui nesse capítulo. E para nos motivar a ter esse interesse, né, interpessoal, da gente ter um interesse além daquilo que diz respeito à nossa vida cotidiana, então é quase como se ele dissesse para nós termos hobbies, né? Novamente, ele frisando esse aspecto, ele coloca o seguinte: nenhum de nós vai ficar muito tempo neste mundo, e cada qual, durante os poucos anos de sua vida, precisa aprender o máximo que puder saber sobre este estranho planeta e sua posição no universo. Não aproveitar as oportunidades de conhecimento, por mais imperfeitas que sejam, é como ir ao teatro e não prestar atenção na peça, né? Então é como se ele dissesse para nós que os interesses impessoais eles vão se tornar ferramentas, suportes, não é mesmo? Que a gente pode se apoiar quando nós estivermos passando por momentos difíceis ou quando nós precisarmos descansar a mente. Então, ter interesses diversos, eles acabam se tornando ferramentas. Então, ele está dando essa motivação para nós, né? O mundo é tão vasto, o mundo é tão grande, nós temos que sair da nossa caixinha aqui, bitolada de conhecimento e nos aventurarmos. É esse convite que eu penso, assim, que eu sinto que o Bertrand faz aqui para nós, né?
E mais além, ele coloca o seguinte, ele coloca assim, a capacidade de nos interessarmos por algo sem relação com a causa da ansiedade representa uma vantagem enorme. Ou seja, a gente se interessar por coisas além do que causa estresse para nós, né? Não ficar ali só com a nossa mente focada em problemas, em situações que roubam a nossa energia e às vezes a gente não consegue resolver, né? Então ele está falando que quando a gente desenvolve a capacidade de nos interessarmos por algo sem relação com a causa da ansiedade, isso representa uma vantagem enorme para a pessoa, porque nesses momentos em que, malgrado a angústia, não podemos fazer nada de imediato, alguns jogam xadrez, outros leem romances policiais, outros se dedicam à astronomia popular e outros se consolam lendo acerca de escavações. Fazem bem, diz Bertrand, já que aquele que nada faz para distrair a mente e permite que suas preocupações adquiram absoluto controle sobre ele, comporta-se como um insensato e perde a capacidade de enfrentar seus problemas quando chega o momento de agir, né? Então, o que ele está dizendo para nós? Tem alguns filmes, né, que vê que a pessoa tem um momento tenso ali do filme, né? Aquele momento que dá um problemão e a pessoa precisa resolver. De repente a pessoa pega e vai, sai, vai ler um livro, vai jogar xadrez, vai para o campo pensar, vai respirar, não é mesmo? Então o que ele coloca aqui, que às vezes em momentos difíceis, se a gente tem um hobby ou um interesse em pessoal que faz a gente esvaziar a mente, fazer com que a gente relaxe, né? E diminuir esse estresse, isso faz muito bem, né? E o Bertrand ele justifica dessa necessidade de nós termos interesses impessoais, ele justifica da seguinte forma: uma pessoa com suficiente vitalidade e entusiasmo superará todas as desgraças, porque depois de cada golpe manifestará um interesse pela vida e pelo mundo que não pode ser tão estreitado a ponto de uma perda lhe ser fatal. Ou seja, uma pessoa que tem interesses além do que... Uma pessoa que não fica só mergulhada na sua fonte de estresse, ela vai ver, como se ele estivesse dizendo, ela vai ver uma luz no fim do túnel. Ela não vai ser tão fatalista, né? Então ela vai conseguir pensar melhor acerca dos problemas, né? Vai conseguir ter uma visão mais otimista, vamos dizer dessa forma. Então, por isso que é importante nós termos também interesses impessoais. Muito bem. E agora, o capítulo que eu vou me alongar um pouquinho mais é quando ele fala de esforço e resignação, tá? E esse capítulo também achei particularmente me toca, até porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito do estoicismo e esse capítulo para mim conversa muito com Sêneca, tá? Que são os filósofos estoicos, é um dos grandes filósofos estoicos, tá? Mas vamos lá, entrando no capítulo. Só falando aqui mais um parênteses do livro de Sêneca, até eu tô aqui, depois eu vou falar um pouquinho dele, né? Do Aprendendo a Viver aqui, Aprendendo a Viver de Sêneca, é um livrinho pequenininho, pequeno livro, grande conteúdo, né? Mas nas cartas que Sêneca escreve para Lucílio, seu sogro, que ele fala das contrariedades. Inclusive eu fiz algumas cartas de Sêneca no clube do livro anterior e eu fiz sobre as contrariedades. Eu vou deixar o link aqui no final desse vídeo e eu acho legal vocês assistirem e daí vocês me digam se vocês veem também semelhança, tá? Com o que a gente vai colocar aqui. Então, primeiro, o Bertrand, ele nos coloca... Achei bastante, bem legal o que ele coloca aqui. Ele coloca para nós que atingir a felicidade, ela parte de um esforço diário, né? E nós vimos... E a gente viu isso, né, que parte de um esforço diário, então o nome do capítulo é Esforço e Resignação, que nós estamos vendo agora, e o Bertrand ele coloca pra gente que atingir a felicidade parte de um esforço diário, né, e a gente viu que realmente isso tem ligação com esse capítulo, porque ele coloca pra gente que quando ele identifica as causas da infelicidade, o Bertrand está identificando as causas para que a gente possa agir sobre ela, para que a gente faça um esforço de não ser levado por ela, de não sermos levados por ela. Então, achei interessante que o Bertrand ele coloca como causa da felicidade
essa questão da necessidade de nós esforçarmos, da gente pegar as rédeas da nossa vida e conquistar a felicidade. Então, é por isso que na segunda parte do livro ele fala também sobre as causas da felicidade e que nós temos que nos empenhar novamente o esforço, né, para estar alinhado com essas práticas, né? Então ele coloca que nós temos que nos esforçar para poder sair das causas da infelicidade, que nós também temos que nos esforçar para poder estarmos alinhados com as causas da felicidade. Então ele coloca o seguinte: exceto em raríssimos casos, a felicidade não é algo que nos vem à boca, como uma fruta madura por uma simples concorrência de circunstâncias propícias. Por isso dei a este livro o título de A Conquista da Felicidade. Porque num mundo tão repleto de desgraças evitáveis e inevitáveis, de doenças e de transtornos psicológicos, de luta, pobreza e má vontade, o homem ou a mulher que queira ser feliz precisa encontrar maneiras de enfrentar as múltiplas causas da infelicidade que assediam qualquer pessoa. Então, nada muito otimista, nosso amigo Russell aqui, mas você vê que ele coloca, né, bem propício esse livro se chamar A Conquista da Felicidade, certo? Então, que nós precisamos fazer um esforço. Então, por isso que ele coloca adiante. A maioria das pessoas não é rica. Muitas não nascem com bom caráter. Muitas têm paixões inquietantes que fazem com que a vida tranquila e ordenada lhes pareça insuportavelmente aborrecida. A saúde é uma bênção que ninguém tem garantia para sempre. E o matrimônio não é invariavelmente uma fonte de felicidade. Não é mesmo? Matrimônio também às vezes é uma fonte de estresse. Mas muitas vezes fonte de felicidade. Por tudo isso, para a maioria dos homens e mulheres, a felicidade precisa ser uma conquista e não uma dádiva dos deuses. E nesta conquista, o esforço para dentro e para fora desempenha um papel muito importante, né? Achei bem legal essa parte aqui do Bertrand. Você foi muito bem, Bertrand, nessa parte aqui explicando bem a conquista e o esforço que a gente precisa fazer para conquistar a felicidade, né? E sobre essa conquista, ele coloca que a maioria das pessoas precisam de coisas além da satisfação básica, né? Satisfação básica, pirâmide de Maslow, então fala que o ser humano ele tem que primeiro atender as necessidades básicas, né? Comer, dormir, se vestir, mas ele fala que além dessas necessidades básicas, a maioria dos seres humanos precisa também ter satisfação além, satisfação interna, precisam ter êxito no trabalho, outras pessoas precisam se realizar tendo filhos, outras pessoas precisam se realizar sendo, enfim, um atleta, e por aí vai, né? Então, por isso que ele fala também dessa satisfação, ele fala do esforço, ele fala da resignação. E o que ele quer dizer com resignação? É uma palavra que acredito que nós temos que ter um pouco de cuidado com esta palavra, porque senão a gente pode colocá-la como sinônimo de aceitação. E não é bem esse sentido que o Bertrand quer falar aqui. Deixa eu só tomar um golinho d'água. O que o Bertrand, que eu entendi aqui que ele quis dizer? A nossa sociedade fala muito sobre meritocracia. Que se você se esforçar, você vai ter grandes conquistas e tudo mais. Mas a gente sabe, tem muitos livros aí que falam sobre isso, né? Que a meritocracia ela é uma falácia, na verdade, porque se você se esforçar, mas se você não tiver no mesmo parâmetro do que outra pessoa, partir do mesmo ponto, às vezes aquela pessoa ela vai ter um sucesso mais rápido ou ela vai conseguir ser mais bem-sucedida do que você mesmo você fazendo um esforço enorme. Por exemplo, uma pessoa que já tem uma certa condição financeira para montar uma empresa, de uma pessoa que não tem, concorda que teoricamente ela vai ter um pouco mais de facilidade do que outra? Ou uma pessoa que nasce num lugar super violento, um lugar que é complicadíssimo, né? Concorda que uma pessoa dessa, para poder vencer na vida, ou para poder ter uma mente mais harmoniosa, vai ser mais complicado porque ela vem de um lar mais desestruturado, ou países onde que mulheres não podem trabalhar, ela não vai ter a mesmo ponto de saída de uma mulher que teve a chance num país onde que ela é vista como igual a um homem. Então, a primeira coisa que o Bertrand coloca para nós é que a gente tem que cuidar um pouco com essa questão de meritocracia, com essa questão que se você se esforçar,
E a gente vê que impera muito isso, principalmente com frases de motivação, assim, no Instagram e tudo mais. Se você se esforçar, se você botar a intenção correta, você vai conquistar qualquer coisa. Não é bem assim, né? Então a primeira coisa que ele fala para nós é que às vezes, mesmo você se esforçando, você não vai conseguir atingir tudo que você quer. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que aqui vai entrar no ponto que eu falei dos estoicos, ele quer dizer que nós precisamos ter em mente que o esforço é necessário, o esforço nos leva além, né? Nos esforçando a gente vai conseguir grandes coisas, porém a gente tem que contar com um fator do que a gente não controla. Não é mesmo? Na vida existem aspectos que a gente controla e aspectos que a gente não controla. E aqui entra a questão fundamental para a gente entender as contrariedades, que foi o vídeo que eu recomendei sobre os estoicos, sobre Sêneca, anteriormente, que eu recomendei, né? Então, o Bertrand, sobre a resignação, ele fala o seguinte. Vamos lá. Meu livro se fechou. Vamos lá. Sobre resignação, ele fala o seguinte, ele fala assim: a resignação também desempenha um papel na conquista da felicidade, e este é um papel tão imprescindível como o do esforço. O sábio, embora não permaneça parado diante das desgraças evitáveis, não gastará mal seu tempo e suas emoções com as inevitáveis e inclusive com as desgraças evitáveis, ok? Vamos lá, voltando. O sábio, embora não permaneça parado diante das desgraças evitáveis, não gastará mal seu tempo e suas emoções com as inevitáveis, e inclusive tolerará algumas desgraças evitáveis, se para evitá-las precisar do tempo e da energia que prefere dedicar a fins mais importantes. Muitos se impacientam, se enfurecem diante do menor contratempo e dessa forma desperdiçam uma grande quantidade de energia que poderia ser empregada em algo mais útil. Existem, aí depois ele vai falar sobre os dois tipos de resignação. Então, assim, o que ele está querendo dizer para nós que é importante quando a gente está tratando aqui da conquista da felicidade? Na vida, a partir do momento que nós compreendemos que existem fatores que nós controlamos, a gente controla até um certo ponto, e imprevisto nós não controlamos e que os imprevistos fazem parte da vida, a gente começa a navegar de uma forma mais leve e a gente briga menos com a vida. Eu vou dar um exemplo. Que foi o mesmo exemplo que eu dei no vídeo das contrariedades, mas eu vou resumir um pouquinho ele. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não sou uma pessoa que fico assim muito, que ligo, não quero parecer despretensiosa, mas que eu não, que assim, tenho comprar um carro mais moderno, um carro que tem tal tecnologia. Para mim, carro não é investimento. Tá? Carro é gasto. Então, até porque quando a gente vai vender, a gente gasta um dinheirão e vai vender e vende geralmente por metade do valor que a gente comprou, né? Então, para mim, eu sempre falo, o carro me levando do ponto A ao B, tá beleza, né? Não importa se é o carro A, B, C, eu não vejo ele como um artigo de luxo que vai satisfazer uma necessidade minha, ok? Então, o que eu quero dizer isso com a resignação? Quando eu fui comprar um carro, primeira vez que a gente foi comprar um carro novo, pessoas da minha família estavam super empolgadas e eu tava assim, de boa. Eu falei, gente, é um carro, né? E assim, uma época eu trabalhava também como eu era gerente comercial de uma empresa e a gente atendia a região de São Paulo. Então, assim, gente, lá em São Paulo, a maioria dos carros são batidos. Então, quando a gente foi comprar um carro novo, eu falei assim: olha, tudo bem, é um carro novo, mas não vou ficar lambendo o carro, porque assim, carro pode bater, alguém pode bater na gente, né? Enfim, é um objeto, né? Coisas podem acontecer, não vou ficar aqui lambendo o carro, vamos dizer dessa forma. E quando a gente comprou, a pessoa que estava comigo ficava assim: ai, cuida, não bate a porta do carro, ficava encerando o carro. Não que eu não cuide, entendeu? Mas eu não ficava assim, criando milhões de expectativas. Resumo da ópera. A gente estava voltando numa viagem, uma pessoa literalmente deu uma pancada atrás da gente. A pessoa nem freou, bateu e fazia 1 mês e meio que a gente estava com o carro. Então, o que vem aqui que eu quero dizer com a resignação? Quando aconteceu a situação, tá? A minha primeira pensamento foi, nossa, ainda bem que o carro é bom, a gente não se machucou, vou lá ver se a outra pessoa não se machucou.
A pessoa que bateu na gente. A pessoa que estava comigo, gente, ficou indignada. Meu carro novo, meu Deus, como é que batem no nosso carro e não sei o quê. E travou e não conseguiu resolver a situação. A pessoa ficou ali num limbo reclamando que tinham batido no carro novo e ficou naquilo ali. Por quê? Porque a pessoa nunca tinha imaginado que, apesar dela controlar certos aspectos que eram referentes a ela, ao carro, né? Velocidade, cuidado para não bater, outras pessoas vinham e simplesmente podiam vir bater. E foi o que aconteceu. E aquela pessoa não aceitou esse fato. Aquilo ali foi um problema na vida dela, tá? Durante um bom tempo. E eu já fui, mas assim, fiquei indignada, mas fui assim, indignada. O negócio aconteceu, ok, aconteceu, vamos lá resolver, vamos lá ver o que dá para fazer. Não fiquei sofrendo com aquilo ali, né? Porque eu sabia que eventualmente isso podia acontecer. Então é isso que a gente diz com a questão da resignação. É a gente saber que certas coisas a gente não controla. Então o Russell ele fala aqui que o sábio, ele sabe que ele não vai ficar parado diante das desgraças evitáveis, mas também não vai gastar as suas emoções com as coisas que são inevitáveis. Porque faz parte da vida, tem coisas que a gente controla, tem coisas que a gente não controla, né? Então, inclusive no livro aqui das contrariedades, e no vídeo vocês vão ver que eu esmiucei a carta, é uma página e meia e nós ficamos falando um tempão sobre isso, mas é que é um assunto que dá muito pano para manga. E eu achei muito oportuno do Russell falar que as causas da felicidade têm a ver da forma como a gente lida com as contrariedades da vida, porque eu, sinceramente, como eu sigo muito filosofia estoica, eu achei que tem tudo a ver, né? Então, a mesma coisa aqui na carta das contrariedades, o sogro do Sêneca, ele fala, é o sogro e amigo, né? Coisa boa, você ter o seu sogro como seu amigo. O Lucílio dá a impressão, a gente não tem acesso às cartas do Lucílio para Sêneca, somente a resposta de Sêneca para Lucílio, tá? Então, o que dá aqui a entender é que o Lucílio tá reclamando das coisas que são inerentes à velhice. Não tem as doenças que a gente fala que são próprias da infância? Tem doenças que são propriamente da velhice, de uma vida longa, né? Então, o Sêneca, ele fala assim, tua bexiga te incomoda? E ele vai falando de outras coisas aqui. Indo mais longe, você teme por sua vida, pela morte? Não sabias que ao desejar querer envelhecer ganharias tudo isso? Todas essas coisas fazem parte do percurso de uma longa vida, como a poeira, a lama e a chuva durante uma viagem. Até porque naquela época não tinha asfalto. Então eu acho engraçado porque eu sei que ele é bem... Vral. Ele é bem na cara, assim, querido. Você não queria viver mais tempo? E ao querer viver mais tempo, você não sabe que você vai envelhecendo e certas coisas fazem parte da velhice? Doer, não ter mais um alongamento, né? Então, um alongamento tão bom, né? Não enxergar tão bem. Tu tá reclamando disso? Não tô entendendo. Você quer envelhecer, mas daí quer envelhecer sem as coisas da velhice? Então, assim, certas coisas a gente controla, certas coisas a gente não controla. E é isso que o Bertrand tá falando, que quando a gente entende isso, pessoal, parece que vira uma chavinha, tá? Quando a gente entende isso, parece que nós levamos a vida de uma forma mais leve. E não é entender de uma forma assim, aconteceu aquilo, eu não tenho o que fazer, porque as coisas da vida são assim. Não, não é isso. É entender que isso acontece e não ter um modelo mental de reclamão, de ficar reclamando e não tomar uma atitude, que muitas pessoas é isso. Lembra o exemplo do carro que eu falei? A pessoa ficou lá chorando as pitangas e não resolveu. Eu que tive que resolver a situação. E a pessoa ficou lá, naquele modelo mental lá, um mês, reclamando e chorando porque tinham batido no carro. Resolveu? Não resolveu. Eu fui lá e resolvi. Liguei pro seguro, falei, tudo bem, faz parte, vamos arrumar. E é chato, que saco, mas ainda bem que a gente tem seguro, né? Então vamos por outro lado. Então é nessa questão aqui de resignação que o Bertrand fala para nós. Ele coloca assim, existem dois tipos de resignação. Uma se baseia no desespero, que foi o que eu acabei de falar, e o outro numa esperança inalcançável, ou não. O primeiro tipo é ruim, o segundo é bom. Aquele que sofreu um revés tão terrível a ponto de perder toda a esperança de conseguir algo bom para aprender a resignação do desespero, e ao fazê-lo, abandonará toda atividade séria. Ou seja, quando a pessoa fica desesperada, ela fica desesperada. Ela não consegue tomar uma atitude, né? Então, é por isso que ele coloca aqui, a pessoa cuja resignação se baseia numa esperança inalcançável, age de maneira diferente, né?
Então, a pessoa ela vai internalizar a situação, mas ela vai conseguir tomar uma atitude perante a vida, né? Uma atitude mais positiva, uma postura diante da vida acerca dos imprevistos, porque os imprevistos acontecem, gente, não tem jeito. Então, quando você tem uma postura mais ativa, de resignação, você não deixa as emoções te controlar, você usa mais o teu racional. Ok, os imprevistos vão acontecer, a gente não controla, mas eu posso tomar uma atitude a partir daquilo ali, né? Então, quando a gente toma essa postura, a gente deixa de ser tão ranzinza, deixa de ter uma postura tão pessimista com relação à vida, né? E a gente passa a assumir um pouco mais a nossa responsabilidade. Beleza? E para finalizar esse capítulo, o Bertrand ele coloca o seguinte: há pessoas incapazes de suportar com paciência as pequenas contrariedades que constituem, se nada fizermos contra isso, uma parte grande da vida. Então, não é aquela pessoa que reclama de tudo, fala, ai, coisa ruim isso acontece comigo, né? Ou seja, aquela pessoa que acha que as contrariedades não fazem parte da vida, fazem, que nem eu falei da velhice, né? As coisas tem coisas boas e coisas ruins, e elas acontecem não porque você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa ruim, porque faz parte, é inerente à vida, né? E daí, mais adiante, o Bertrand ele coloca o seguinte: aquele que conseguiu livrar-se da tirania das preocupações descobre que a vida é muito mais alegre do que quando estavam perpetuamente irritados. A idiosincrasias de seus conhecidos que antes o deixavam possesso, agora lhe parecem uma bobagem. Ou seja, quando a pessoa começa a entender que as contrariedades fazem parte da vida, quando ela passa a ter uma postura de resignação, ela começa a ter uma vida mais leve, né? Ela não fica na tirania ali das preocupações, né? Isso que ele quis dizer aqui para nós. Muito bem, e esse foi o capítulo sobre esforço e resignação. E daí, para finalizar, olha só, chegamos no nosso último capítulo, que o Bertrand ele fala sobre o homem feliz, que ele vai fazer um resumo sobre tudo o que ele falou. Então, vocês peço licença para ler alguns trechinhos dessa última parte aqui, tá? Não vai ser uma leitura muito extensa. Então, o Bertrand ele coloca aqui: muitas pessoas infelizes julgam que seus sofrimentos têm causas complicadas e extremamente intelectualizadas. Quanto a mim, não acredito que isso seja causa de felicidade ou de infelicidade autênticas. Acho que são apenas sintomas. Como regra geral, a pessoa desafortunada tende a adotar um credo desafortunado e a pessoa feliz adota um credo feliz. Então, ele estava dizendo que conquistar a felicidade é uma escolha. Que bom, né? Então, ele fala aqui: quando as circunstâncias externas não são francamente adversas, a felicidade deveria estar ao alcance de qualquer um, sempre que suas paixões e seus interesses se dirijam para o exterior e não apenas para o seu interior. Que a gente não seja tão egoísta, né? Assim, deveríamos nos propor, tanto na educação quanto em nossa intenção de nos adaptarmos ao mundo, evitar paixões egoístas e adquirir afetos e interesses que impeçam que nossos pensamentos girem perpetualmente em torno de nós próprios. Então, o Bertrand fala muito de nós temos interesses externos, né? A rigor, ninguém pode ser feliz atrás das grades, e as paixões que nos encerram dentro de nós mesmos constituem um dos piores tipos de cárcere. As mais comuns entre essas paixões são o medo, a inveja, o sentimento de culpa, a autocompaixão e a autoadmiração. E nós passamos por todos esses nos capítulos, né? Passamos por todos esses itens. Então ele coloca aqui: o homem feliz é aquele que vive objetivamente. O homem feliz é aquele que vive objetivamente, aquele que é livre em seus afetos e conta com amplos interesses, aquele que assegura para si a felicidade por meio desses interesses e afetos, os quais, por sua vez, o convertem em objeto de interesse e do afeto de muitos outros. O amor que as pessoas sentem por nós é uma causa importante de felicidade, mas o carinho não é concedido àquele que mais o solicita. De uma maneira geral, recebe carinho aquele que sabe dar. Então, é dando que se recebe, não é mesmo? Toda infelicidade se baseia em algum tipo de desintegração ou falta de integração.
Há desintegração quando falta a coordenação entre a mente consciente e o subconsciente. A falta de integração entre o eu e a sociedade quando ambos não estão unidos pela força de interesses e afetos objetivos. Então, aquela questão quando você não está integrando o seu eu ao seu propósito de vida, quando sua vida cotidiana está deslocada do seu propósito de vida, não é mesmo? Então ele fala que o homem feliz é aquele que não sofre de nenhuma dessas duas falhas de unidade, nem da desintegração, nem da falta de integração. Então ele fala que o homem feliz é aquele cuja personalidade não está cindida em si mesma, nem em confronto com o mundo. Um homem assim sente-se cidadão do mundo e goza livremente do espetáculo que este lhe oferece e das alegrias com que lhe brinda, sem temer a ideia da morte, porque na verdade não se sente separado dos que virão depois dele. A morte é inevitável, não é mesmo? Nesta união profunda e instintiva com a corrente da vida é que se encontra a suprema bem-aventurança. Muito bem, Bertrand Arthur William Russell. Eu espero que vocês tenham gostado do livro. Eu particularmente gostei bastante. Claro, às vezes tem coisas que a gente não concorda com o autor, mas o que a gente pode ver e que o Bertrand deixa muito claro para nós é: não sejamos reféns das circunstâncias, não é mesmo? Que a gente pegue a felicidade com as rédeas nas nossas mãos e que a gente controle o nosso mental, controle as nossas emoções e que a gente saia em busca da nossa felicidade. Creio que é esse o convite que o Bertrand faz para nós, né, durante esse livro, durante todos os capítulos desse livro. Ele termina falando para nós que há esperança, não é mesmo? Inclusive ele escreveu porque ele acredita nisso, que ele encontrou a felicidade e que a gente não desista, apesar do mundo, que nem ele colocou para nós nos últimos capítulos, muitas vezes nos puxar para baixo. Ainda mais ele ali na época que ele viveu entre duas grandes guerras. A gente também não está passando por um momento fácil, né? Pós-pandemia e ainda na pandemia, pós-pandemia. Então aqui ele fala que a gente não desista, que a gente realmente esteja munido dessas ferramentas que ele deu aqui para nós e que a gente saia em busca da nossa felicidade. Espero que todos a encontrem, tá bom? Até a próxima! E no próximo, semana que vem, vamos começar este livro aqui, que agora saiu um sol. Vocês não conseguem ver, eu acho, né? Nós vamos começar A Arte de Viver, de Epiteto, que também é um estoico, o manual clássico da virtude, felicidade e sabedoria. E aí, gostou do livro do Bertrand Russell? Me diz aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal!